Sabe, às vezes, para entender de verdade um país, a gente precisa olhar para um lugar meio inusitado. Uma prova nacional, por exemplo. Ela pode funcionar como um verdadeiro raio-x da sociedade, mostrando o que aquela nação valoriza, o que ela espera dos seus futuros profissionais, e é exatamente esse raio-x que a gente vai fazer hoje com o Brasil. A pergunta é gigante, né? Pensem bem. Como é que se avalia, de uma só vez, a formação de quem vai ser médico, professor, engenheiro, artista? Parece uma tarefa impossível, mas o Brasil tem uma resposta para isso. E olha, ela é bem reveladora. Então vamos lá. O nome dessa resposta é ENAD. E logo de cara é importante entender que ele não é um simples teste para ver quem decorou mais matéria. A proposta é outra. Ele foi desenhado para ser uma avaliação completa, que mede a capacidade do estudante de pensar criticamente, tanto sobre a sua profissão quanto sobre o mundo ao seu redor. Para entender essa prova a fundo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro vamos ver as questões que todo mundo responde, não importa o curso. Depois, a gente mergulha no conhecimento específico de cada área. Em seguida, vamos ver como a prova aborda os grandes debates atuais. E, por fim, o que tudo isso nos diz sobre o tipo de cidadão que o Brasil espera formar. Ok, vamos começar pela parte que, na minha opinião, é a mais fascinante. É a chamada formação geral. São perguntas que caem na prova de todo mundo, de quem faz pedagogia a quem faz educação física. É, basicamente, a base de conhecimento comum que se espera de qualquer universitário no Brasil. E que base, hein? Olha só essa citação do Godard que apareceu numa questão discursiva. É para parar e pensar. Estudantes de todas as áreas, da engenharia à medicina, tiveram que discutir a relação entre arte, cultura e censura. Isso, por si só, já mostra o nível de reflexão crítica que a prova exige, de todo mundo. Agora, esse número, ele é de chocar. Ele apareceu numa questão sobre mobilidade social, com base num estudo da OCDE. Sabe o que ele significa? É o tempo que a família de um jovem brasileiro que está entre os 10% mais pobres levaria para atingir a renda média do país. 9 gerações. A prova, basicamente, força o futuro profissional a encarar de frente a desigualdade estrutural do Brasil. E a prova não fica só na teoria, não. Ela mergulha de cabeça na realidade atual, na chamada gig economy. Os formandos são confrontados com textos sobre a precarização do trabalho, a falta de direitos, as longas jornadas de motoristas de aplicativo. Não dá para se formar sem refletir sobre as realidades econômicas do século XXI. Percebem o padrão? O recado do ENAD aqui é bem claro. Para ser um profissional de nível superior no Brasil, não basta ser um ótimo técnico. É fundamental ter consciência sobre liberdade de expressão, sobre desigualdade social e sobre as novas e complexas formas de trabalho. Muito bem. Agora vamos para outra parte da prova para ver como isso se aprofunda. Vamos olhar para as questões específicas que testam o conhecimento de cada profissão. E o contraste entre as áreas é gritante e muito, muito revelador. Começando com um exemplo bem prático, direto ao ponto da prova de educação física. É uma situação do dia a dia da profissão, né? Um atleta se machuca em quadra. O que fazer? A resposta esperada é igualmente prática. O foco é totalmente técnico, procedural. Definir a lesão, identificar os sintomas, aconselhar sobre a recuperação. São passos claros, um protocolo para resolver um problema imediato. Guardem bem essa ideia de protocolo. Agora, olhem a virada. Na prova de pedagogia, o problema é complexo, humano, cheio de camadas. Não é sobre um procedimento, é sobre empatia, sobre estratégia, sobre uma abordagem que envolve inclusão, bullying e a relação com a família. É outra coisa. E claro, as ações esperadas aqui são muito mais cheias de nuances. Não existe uma receita de bolo. O futuro pedagogo precisa pensar em mudar o ambiente físico, usar tecnologia, combater o preconceito e, crucialmente, trabalhar junto com a família. O contraste é nítido. O ENAD avalia conjuntos de habilidades completamente diferentes, uma mais procedimental e a outra muito mais socioemocional. Ok, além da base comum e da parte específica, a prova ainda se aprofunda nos desafios de hoje. Essa sessão mostra como o ENAD se esforça para estar conectado com as grandes questões do nosso tempo. Esse gráfico, por exemplo, caiu na prova. Ele mostra dados reais do impacto da pandemia de Covid-19 nas crianças. Uma queda drástica na atividade física e um aumento gigantesco no tempo de tela. Os formandos tiveram que analisar esses dados e refletir sobre as consequências disso para a saúde pública. É o mundo real invadindo a prova.
A prova também vai fundo em questões sociais e políticas bem específicas do Brasil, como a educação do campo. E não se trata de uma educação rural tradicional. É um movimento que defende um modelo de ensino que valoriza, que fortalece a identidade e os saberes de quem vive e trabalha no campo. Uma charge na prova trazia um sentimento muito parecido com essa frase. Ela ilustrava justamente esse desencontro cultural que a educação do campo tenta resolver. A ideia é mostrar que tecnologia e vida no campo não são coisas opostas, mas que a educação precisa fazer sentido para a realidade daquele aluno, valorizando sua cultura em vez de tentar apagá-la. A tecnologia, aliás, é vista por vários ângulos. Uma questão sobre busca de informações de saúde na internet apresentou exatamente este cenário. O dado é forte. Quase metade dos brasileiros com acesso à internet faz isso. O formando, então, precisa saber analisar os dois lados da moeda, os benefícios de um paciente mais informado e os riscos enormes do autodiagnóstico. E assim a gente chega à nossa conclusão. Se juntarmos todas essas peças, o que esse grande raio-x nacional nos revela, afinal? Qual é a filosofia, a ideia central por trás de uma prova como o ENAD? A própria estrutura da prova já entrega o jogo. 25% da nota vem da tal formação geral. Pensem nisso. 1/4 de toda a avaliação é dedicado a garantir que o formando tenha consciência sociopolítica e pensamento crítico. Isso não é um detalhe, é um pilar. Então, o ponto central é este. O ENAD é, na verdade, uma declaração de valores. Ele deixa claro que o Brasil não quer formar apenas técnicos brilhantes, mas que vivem isolados numa bolha. A mensagem é que um bom profissional é, antes de mais nada, um cidadão consciente, um cidadão crítico e preparado para os desafios sociais, éticos e políticos do país. E isso nos deixa com essa reflexão final. O modelo brasileiro, com esse peso enorme na formação cidadã, mostra um caminho. Mas a pergunta continua valendo para qualquer sistema de ensino. No final das contas, o que a gente deveria medir? O conhecimento superespecializado ou a consciência cívica? O ENAD aposta que é preciso, e é possível, ter os dois.